algumas informações sobre geografia. Vamos falar um pouquinho agora de geografia física, né? E falamos também da importância, né, da África para o mundo, né? O continente africano, que por questões históricas é hoje o continente, vamos dizer assim, mais defasado do mundo, é o continente menos desenvolvido. E eu dizia há poucos dias para os meus alunos, tanto aí no Colégio Salesiano como na escola pública, no Colégio Anísio Teixeira, que subdesenvolvimento é produto da história. Há 500 anos atrás, 600 anos atrás, nós não tínhamos países ricos e nem pobres. O mundo funcionava de maneira igualitária. Não existia essa relação tão bruta, tão brutal entre os dominantes e os dominados. Não existia aquela questão do país potência e do país periférico. Não existia aquela questão do país tão rico e do país tão pobre. Não existia aquela questão das sociedades mais evoluídas ao lado de uma sociedade literalmente arcaica, atrasada e até certo ponto atropelada. Então, o subdesenvolvimento ele é subproduto da história. Então, nós vamos aí voltar a falar um pouquinho desse continente africano, que hoje é tão importante para a nossa história, para a nossa geografia, para a nossa sociedade. A África que viveu tantos processos históricos ruins de atraso. Começamos o período colonial, pelo imperialismo. A África que viveu como área de fornecimento da mão de obra escrava. Fornecimento da mão de obra literalmente de graça, da mão de obra perseguida, né? E aí ela já começa a história de maneira errada. Então, com o passar dos tempos, a África que vai sendo colonizada em algumas partes como base para recursos naturais de grande importância. A África, para quem não sabe, é um continente socialmente pobre, mas economicamente muito rico. A África que tem no seio da sua natureza produtos importantes como ouro, como a platina, como o diamante. É o berço de uma fauna, uma das mais ricas do mundo. A flora também. Apesar de muita gente, muitos telespectadores que estão nos assistindo agora, pensar assim, mas a África é um continente deserto. Engano. A África tem suas partes desérticas? Tem. Nós temos na África, é bem verdade que nós temos os dois maiores desertos do mundo. De um lado nós temos o deserto Kalahari, de menor expressão, e lá na parte norte nós temos o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. Então nós temos hoje desertos que, em termos de extensão territorial, superam o tamanho do Brasil, por exemplo. Mas na África nós temos também uma flora muito rica, nas regiões equatoriais, a floresta congolesa, né? Ali na região do Congo, naquela região, nós temos um clima abundante, um clima muito, vamos dizer assim, muito chuvoso, né? Não temos apenas aquela questão de pobreza e de miséria, temos sim socialmente, mas a África é exatamente um continente altamente rico em recursos naturais. Então, voltando aqui para a tela, atenção, a tela, por favor. A questão 3, ela diz o seguinte: os rios Nilo e Amazonas são temas de diferentes pesquisas e palcos de muitas expedições desde há séculos. Em torno deles paira uma dúvida e uma mística. Qual é o mais extenso? Contudo, é certo que ambos imperam, cada um em seus respectivos continentes. Na comparação entre esses dois rios, há exatamente uma alternativa, está correta. Ok? Veja bem. Pessoal, olhando para cá um pouquinho, nós vamos falar da questão do o que é o Nilo para a África, o que é o rio Amazonas para o Brasil. Professor, eu já ouvi na sala de aula alguns professores meus de geografia, alguns professores de história, falar, professor de história, quero mandar um grande abraço para Douglas, professor Douglas, né? Que nesse exato momento deve estar nos assistindo, né? Fique tranquilo, Douglas, com
com certeza no próximo ano a nossa torcida alecrinense vai voltar a sorrir e estarei ao seu lado, reconquistando a moral do nosso futebol, com certeza. Quero mandar um abraço para Douglas, né? Mandar um abraço também para o professor Batatinha, que brevemente estará também se apresentando aqui, dando uma força para os alunos vestibulando. Um abraço, professor Batatinha, muito sucesso para você. Então, professor, eu já ouvi muitos professores de História e de Geografia fazer uma relação do rio Nilo na África com o rio Amazonas, aliás, com o rio São Francisco aqui no Brasil. Existe uma relação também dos dois? Existe. Aqui a questão falava muito bem, ela para muito bem na questão da relação entre o Nilo e o Amazonas, pela sua mania de ser gigante, pelas suas manias de ser gigante. Mas antes disso, os alunos que já viram questões de vestibular relacionando o rio Nilo com o rio São Francisco, há uma relação. Por que que o Velho Chico, o rio São Francisco, tema de muitas discussões, inclusive um rio muito polêmico, ele é denominado o Nilo brasileiro? Porque é um rio, assim como o Nilo na África, que ele nasce apenas numa área chuvosa. Mas ele vai atravessar toda uma região semiárida, toda uma região da Caatinga. O rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais, numa área chuvosa, assim como o rio Nilo nasce lá no Lago Vitória, na Uganda, numa área de clima equatorial. Ele vai atravessar o continente africano semidesértico ou desértico, assim como o Velho Chico atravessa o sertão nordestino semiárido quase desértico. Então essa relação. E com o rio Amazonas? Com o rio Amazonas, voltamos para cá, para a tela, para a gente ver algumas informações importantes. A letra A diz o seguinte: enquanto o Amazonas flui em seu curso superior na direção sul-norte e depois muda seu percurso em direção ao oriente, o Nilo tem praticamente todo o seu trajeto desenvolvido na direção norte. Voltamos para a tela, por favor. Ok, pessoal? Essa informação, ao fundo, é verdade, certo? Por quê? O rio São Francisco, ele não é um rio brasileiro, é um rio importado. Ele é um rio peruano, tá? Então, o rio São Francisco, ele nasce naquela região do Peru, certo? Ele vai se deslocar um pouco para a região norte. Há a polêmica do tamanho do rio. Recentemente foi descoberto que o rio Amazonas, uma parte dele lá não era afluente e sim nascente, o que fez com que esse rio aumentasse até a sua extensão, ficando muito mais extenso do que o rio Nilo na África e colocando, enfim, a dúvida de que antigamente, há 15 anos atrás, lá na região metropolitana de Riacho de Santana, lá perto do Pau dos Ferros, meu professor de geografia dizia, não, o rio Nilo ele é maior do que o Amazonas em extensão, mas o rio Amazonas tem um volume de água muito maior do que o rio Nilo. Então existia uma comparação dos dois. Depois dessa descoberta de Aziz Absaber, esse geógrafo brasileiro muito inteligente, PhD em pesquisa, ele vai descobrir que o rio Amazonas teve a sua nascente, vamos dizer assim, distorcida pela geografia. JC quer dizer que a geografia mente? Não, a ciência não mente. A ciência ela faz novas descobertas para substituir aquela informação que obviamente era coerente, era correta. Não só na geografia, mas como também na história, assim como também em outras ciências, como na biologia, fatos vão substituindo outros. E não é a questão de estava mentindo ou a sociedade estava enganada, não. É a questão de que uma nova descoberta agora pode substituir aquele fato que de fato, aliás de direito, era coerente, era correto. Então essa informação... Número 1, a informação da letra A, ela tem sentido, tá certo? Voltamos aqui para a tela de novo. O uso para abastecimento e irrigação de áreas agrícolas a centenas de quilômetros de distância de seus leitos é a principal função econômica desses rios. Telespectador, voltando para cá. Olha, gente, a informação errada. Se você for ver que o rio Nilo na África, ele serve como base para a irrigação de algumas áreas, aí eu concordo. Porque é um rio que percorre uma área desértica. A África, como já dizia o professor de História,
O Egito é uma dádiva do Nilo. Várias partes daquela região ali subsaariana, tá certo? Elas dependem, obviamente, da irrigação advinda do rio Nilo. Já com o nosso rio Amazonas, não ocorre o mesmo. Por quê? Porque o rio Amazonas tem o seu trajeto numa área equatorial, numa área altamente chuvosa. Então, o que é que acontece? Não há necessidade de, nas proximidades do rio Amazonas, ocorrer a irrigação, porque a chuva, porque o suficiente para alimentar de maneira hídrica a plantação, a região das florestas, vem exatamente da natureza em forma de pluviosidade. Voltem aí para a tela de novo, por favor.